E aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSI, tá? Instituto de Psicologia Social Comportamental, e hoje a gente vai falar sobre produção de conhecimento das práticas políticas de pesquisa em psicologia, né? A gente vai usar como referência um texto do professor Pedro Paulo Castalho, tá? Da Cristina Magalhães, Luan Carpes de Barros e Janaína Rodrigues Geraldini, tá? Esse texto, o roteiro que eu vou usar eu li em 2012. Então, se você procurar esse roteiro na internet, talvez você encontre esse roteiro e aí vai estar datado de 2012, porque eu li em 2012. Mas eu achei muito, eu li ele essa semana e achei muito interessante. Então, eu acredito que a gente tenha que trabalhar em cima dele de novo. Então, eu resolvi fazer a aula, tá? Mas vamos lá. Eu não sei se você percebeu, mas se você não percebeu, a pós-graduação no Brasil ela cresceu muito, né? Desde 1962 para cá, o negócio ficou, né? Por quê? Porque em 1962, que eu estou tomando como referência e foi as datas que os autores usaram, tinham 38 cursos no Brasil de psicologia. Já de psicologia não, de pós-graduação, tá? Já em 2011 eram 4.747. Né? Ou por quê? Porque por causa do incentivo político independente, né? Por conta do contexto de industrialização, enfim, tudo que foi acontecendo aí no cenário econômico brasileiro arrefeceu de tal modo e a necessidade de formação acompanhou isso aí. Tá? O aumento de pesquisa sempre foi. As pesquisas elas sempre foram necessárias, mas houve um aumento, né, que foi evidenciado aí pelo número de publicações. Se você acompanhar, o número de publicação cresceu muito, né? O número de cursos de graduação também cresceram muito. Então tudo mostra que o aumento e o desenvolvimento e o progresso, né, eles vieram, né? Só que o que a gente vai avaliar aqui é uma tensão que emerge dentro do campo da pesquisa. E que assim, a gente vai percebendo, né? Se você parar para avaliar, sempre tem muitas pesquisas. Todo ano forma muita gente na graduação, embora a graduação não tenha obrigação, mas faz o TCC, que é um trabalho científico de iniciante, mas os mestrados, os doutorados, né? Embora a gente precisa de novas perguntas, de novas problemáticas, os que são usados nessas pesquisas, embora tenham crescido muito, são sempre as mesmas coisas, né? Porque novas perguntas para o campo de conhecimento nos convida a pensar, nos convida a refletir sobre o solo epistemológico e paradigmático que a gente habita, né, que a gente vê diariamente. Bem, nós somos pesquisadores, tanto eu quanto você. Tanto prova de que você pesquisa que você está assistindo essa videoaula agora, né? Mas, assim, a gente precisa sempre tentar buscar o novo, né? O novo ponto de vista, as novas problemáticas, enxergar as coisas de repente de um prisma diferente. Não precisa reinventar a roda, mas a sugestão é que a gente sempre pense em como a gente pode fazer uma pesquisa, né, melhor, mais, com conteúdo mais recente no sentido de que ideias mais novas. Nós somos pesquisadores e eu acho que a gente é ético, né? Então a gente tem que sempre colocar em xeque as noções de neutralidade, porque neutralidade na ciência não existe, tá? Imparcialidade não existe, tá? Assim, isso é ingenuidade a gente achar que a ciência ela é imparcial, tá? Então a gente tem que ter sempre isso na cabeça, né? A gente tem que saber que é essencial, mas a gente não consegue, né? A gente precisa entender que tem sempre por trás de uma pesquisa o fator político, econômico, né, natural. Então a gente tem que sempre colocar em xeque esse modelo, inclusive modelo kantiniano, de a gente construir conhecimento, né, porque propondo o processo de conhecimento configurando linhas móveis, de visibilidade, de anunciação, né, invertendo a ideia lógica demarcada anteriormente. Tá? Então a gente quando vai pensar numa pesquisa, a gente tem que sempre romper ou contestar a proposta de ciência moderna que se dá a partir de uma lógica binária, na qual o objeto é aprendido, né, reconhecido, descrito, inserido em uma categoria definida a priori que exclui uma outra categoria que não é. Pessoal, eu sei que pareceu meio confuso, mas é porque para entender isso aqui da maneira que eu gostaria que você entendesse, seria interessante você entender o que é compreender o que é relação binária, né? Eu vou tentar superficialmente dizer, relação binária
A identidade, por exemplo, dá esse exemplo aí. A identidade ela é binária. Porque quando você assume a identidade de brasileiro, automaticamente você está negando a de argentino. Né? Uma relação binária é assim, ela só vai um caminho e qualquer outro caminho ele está errado. Né? Ou aparentemente errado. A gente tem que sempre pensar em ciência não como uma relação binária e sempre desconstruir essa lógica. Né? Essa é a ideia dos autores, tá? Ou seja, a gente tem que esvaziar todas essas demarcações que já existem, tá? E sempre pensar em novidade. Pesquisar, o ato de pesquisar implica na desconstrução de prática moderna, tá? De categorizar por exclusão, da diferença. Pessoal, lógico, a maioria eu tenho um roteiro, tá? Só para você entender. A maioria dessas palavras aqui que eu estou usando são dos autores, então você tem que entender que eu estou te passando o que eu interpreto do que eles estão dizendo, né? E que eu concordo, inclusive, que eu trago tanto a ciência não é imparcial, que eu trago para o nosso conteúdo o que eu acho mais relevante, né? Ou que eu vejo que as pessoas procuram mais, né? Mas enfim, quando a gente usa, a gente tem que meio que romper aí a ideia dos autores com esse modelo kantiano. Porque dessa forma a pesquisa e a produção do conhecimento elas não estariam num campo de representação de objetos, né? Que são sempre assim, por que surge um problema? Porque o pesquisador ele surge uma problemática que ele quer responder, né? Então a gente tem que sempre focar nesse sentido aí de romper com essa lógica kantiana. Segundo os autores, a gente tem que sempre focar, ou pelo menos tentar, em práticas, em estudar coisas que têm algum retorno político, né? Retorno político no sentido de retorno para a sociedade, rompendo com os paradigmas da ciência moderna. Tá? Porque assim, a gente tem que entender que o pesquisador ele não é detentor de um saber que ele vai iluminar uma parte obscura de um objeto, né? Mas ele vai dar pistas de como essas coisas funcionam. Por isso, o pesquisador ele precisa colocar em análise duas implicações com o processo de pesquisa, cujo projeto político inclui transformar a realidade e a realidade social do seu lugar. Bem, o que os autores estão querendo dizer aqui é o seguinte, ó, não adianta nada você fazer uma pesquisa que não ajude a sociedade de maneira não ajude ela a mudança, né? Ou fazer com que as pessoas se desenvolvam, né? Vou dar um exemplo. Se você entrar no site das universidades das maiores aí, você vai ver que tem muita pesquisa, mas pesquisa que não adianta nada, que não vai enriquecer a sociedade nada, sem menosprezar a pesquisa dos autores, né? Mas vai virar peso de porta. Você vai, eu fui um dia desse, eu sempre falo isso. Uma vez eu fui ver as pesquisas que estavam sendo feitas em Harvard. Harvard, pô, é uma das maiores universidades do mundo no sentido de qualidade. E os caras pesquisam lá, vou dar exemplos bem esdrúxulos, tá? Como fazer a bola de futebol correr mais rápido num campo. Qual é o melhor tipo de cravo de uma chuteira para cravar melhor no campo? Pô, eu tô com a camisa do Real Madrid, porque hoje foi a final do campeonato. Pô, eu gosto de futebol, mas isso não é pesquisa que se convalide, né? Que tenha algum cunho, né? Mas se eu tô dando esses exemplos, as pesquisas não eram essas, mas eu tô dizendo assim, é o tipo de coisa mais superficial que poderiam fazer, os caras fazem, né? Só que não é que é superficial, é porque dá dinheiro. Né? A mesma coisa. Eu assisti um filme chamado Marketing da Loucura, eu recomendo. Por que as pessoas criam remédios? Não é pra curar ninguém, é porque com remédio você ganha dinheiro. E os autores eles estão sendo contra todo esse modelinho. E aí eles reafirmam que os pesquisadores não são neutros, né? Só que porque nós somos pessoas mergulhadas no mundo que atravessa aí história, né, presente, futuro, que tem envolvimento com a produção de conhecimento e que a gente precisa comer no final das contas. Alguém paga essas contas, né? Só que a gente tem que tentar fazer o máximo possível para fazer algo que seja bom para a sociedade. Beleza? Bem, resumindo, moral da história, a aula é essa, tá? Eu não quero demorar muito, mas quero que você aproveite essa aula, tá, pessoal? Se você quiser o certificadinho dessa aula, tem no site do IPSE, www.ipse.com.br. Você pode entrar lá na opção cursos, responde uma perguntinha que a gente coloca lá e você vai imprimir seu certificado. Visita o nosso site também, www.ipse.com.br, e conhece o nosso trabalho melhor. Valeu? Show de bola!